Muito bem, pessoal. Nesse método aqui, a orientação que eu tenho que dar para vocês, assim como eu dei para o anterior, né, que usasse quando fosse microaspersão, um microaspersor por planta e a área coberta, a área da sombra, fosse menor que a área do espaçamento. Beleza, siga essas três recomendações aí. Se não for, aí tem que procurar um profissional, um professor para dar um pouco mais de orientação. Nesse caso aqui, eu aconselho você a aplicar esse método só para gotejamento. Eu não estou dizendo que ele não sirva para outros, né? Mas no material que eu peguei, que eu também estou disponibilizando para vocês, e esse método aqui tem na apostila, ele foi feito para gotejamento. Aqui, as informações que eu for fazer é para gotejamento. Então pode usar com tranquilidade. Agora você vai saber como é que você calcula o tempo de irrigação, né? Em um sistema de irrigação por gotejamento. É como eu falei para vocês, existem fórmulas, né, que a gente aplica, mas não só a memorização da fórmula, você saber qual a fórmula usar, você tem que saber conceitos, você tem que saber quais são os termos que você precisa e onde encontrar. Então não adianta, não é só memorização de fórmula. Irrigação não é receita de bolo não, tá certo, pessoal? Né? É, é, é... Outra coisa, só um lembretezinho, né? No outro vídeo você viu que ficou 51 minutos, peço mais uma vez perdão de vocês, né? Me desculpem. E o anterior a esse aqui ficou com 29, então tá bom, né? Então vamos ver como é que esse aqui é o método 3, depois a gente vai ver um método que é o do CEVAP, que vocês não precisam, né, digamos assim, apenas para despertar o interesse eu não vou cobrar. Esse método aqui, que ele é para gotejamento, o método 3, o anterior foi para microaspersão, tá? E o primeiro foi para aspersão convencional. Né? Por isso que eu dei 3 metodologias, uma para cada, né, sistema de irrigação, tá bom? Ele é indicado, né, para fruteiras ou hortaliças irrigadas por gotejamento. Eu começo fazendo essa restrição aqui, tá certo? Nesse método, né, a lâmina a ser aplicada é a ETC. Então, a gente precisa calcular a ETC. Eu não vou medir umidade do solo, como no método 1, né? Que a gente tem que medir a umidade do solo para saber se estava chegando na umidade crítica ali. Certo? Então, esse aqui eu tenho que medir, né, a evapotranspiração da cultura, né, em milímetros por dia. Então, achar um método bacana que você possa medir bem isso aqui. Tá certo? Vamos como exemplo, né, que não é difícil não. Né? Calcule o volume de água, né? Então esse método vai permitir você calcular o volume em litros por planta, assim como o anterior. Pessoal, deixa eu só ver se está gravando. Me perdoe aí, deixa eu ver se está gravando. 2 minutos, tá gravando, então vamos embora, né? Não dando tela preta, que às vezes dá uma tela preta e deixa eu mudar aqui logo para seta e mudar a cor da tinta branca. Ok. Essa tela preta que eu tenho medo quando dá. Eu acho que eu vou precisar de espaço e eu não deixei aqui, mas tudo bem, eu faço no próximo slide. Pessoal, então vamos lá. Então, ó, nesse método, a lâmina a ser aplicada é ETC, tranquilo? Então você tem que aplicar isso aqui bem, porque todo o seu cálculo, o volume de água, o tempo de irrigação, a precisão, vai depender da forma como você está calculando isso aqui. Então, mediu isso aqui bem, tudo fica tranquilo. Não só, mas também a gente não vai prezar da vazão do gotejador, você tem que ir no campo, medir essa vazão, né, do gotejador de uma maneira bem segura, usando uma metodologia que eu ensino nas aulas presenciais, né? Porque medir vazão do gotejador não é você chegar lá, pegar uma linha qualquer e calcular com um vidrinho lá de 50 centímetros cúbicos, 50 mililitros e ver qual o tempo que vai encher aqueles 50 mililitros. Não é isso não. Tem que usar uma metodologia, tá bom? Então eu ensino como se fazer uma boa medição de vazão, uma boa determinação de coeficiente de uniformidade de distribuição, seja para microaspersão, seja para gotejamento, tá certo? Então tem que saber medir bem a coisa, tá? Vamos lá. Calcule o volume de água em litros por planta a ser aplicado na cultura do melão. Vamos usar dados do melão, no espaçamento, cujos dados são apresentados abaixo. Então vamos lá. Cultura melão, tá? Então isso aqui serve para melão, mas serve para qualquer outra cultura que tiver e sendo irrigada por gotejamento. Serve para mamão? Serve para mamão se tiver irrigada por gotejamento, tá bom? Porque não vai precisar calcular a área sombreada, né, nem nada, tá bom? Então, ó, o espaçamento. Qual é o espaçamento melão? 2 metros entre linha e meio metro entre planta. Esse é o espaçamento real. Pode ser que varie um pouquinho, pode ser aqui, né? Geralmente eles utilizam 2 metros entre linhas aqui, né? Linhas de irrigação, as mangueiras. Mas aqui geralmente é meio metro, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá bom? A vazão do gotejador, né, que eu estou chamando aqui de Q pequeno, na fórmula aqui era para ser Q pequeno também. Eu vou modificar quando terminar essa gravação. A vazão do gotejador, 1,6 litros por hora. Aí essa vazão não utilize de catálogo. Você tem
você tem que fazer a medição na prática do campo, tá certo? Eu estou botando aqui 1,6, que geralmente o pessoal usa aspersores de 1,6, mas não acredite. Qual é a vazão do seu gotejador? Esse aqui é de 1,6. Não acredite. Vá lá e meça, tá bom? Porque não vai dar 1,6. Né? Espaçamento entre os gotejadores, 2 metros, né, entre as linhas, quer dizer, e 20 centímetros, 0,2 metros, entre os gotejadores. Ou seja, vai ter uma linha, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Vou fazer aqui então. Vai ter uma linha aqui, né, uma mangueira de irrigação, aqui tem outra mangueira de irrigação, aqui tem outra mangueira de irrigação. Aquela mangueira preta de polietileno. Aqui é a nossa tubulação de PVC, né? Da linha de distribuição, chamada PVC. Então, entre uma linha e outra são 2 metros. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você entender. Aqui vai ser 2 metros, né, de distância. Essa distância daqui para cá é 2 metros. Aí a cada 20 centímetros tem um gotejador. Vai ter um gotejador aqui, um outro aqui. A cada 20 centímetros um gotejador, né, na mangueira. Tá certo? Vocês já sabem o que é gotejador, né? Já viram aqueles primeiros vídeos onde eu apresentei o sistema de irrigação para gotejamento. E agora nós estamos trabalhando com ele para fazer cálculo de lâmina d'água. Tá bom? Então a cada 20 centímetros, né, você tem um gotejador e 2 metros de distância. As plantas vão estar aqui, né, por baixo da linha lateral. Tá bom? Ou aqui ou aqui. Espaçamento gotejador 2,2 ETC, né? Medindo bem, aí eu não vou mostrar como se calcula ETC, eu já estou dando o valor, você já sabe como é que se calcula. Eu mostrei 2 metros, tanque classe A, né? E o Hargreaves Saman, tá bom? Então 4,2 milímetros por dia, né? Calculado dessa forma aqui, pode ser, calculado dessa forma aqui, tá? Porque a metodologia, o material que eu estou dando para vocês, de qual eu tirei essa aula, ele calcula dessa forma. No anterior, né? Ele calculou através daquele coeficiente de sombreamento. Se eu posso usar aquele ali, pode usar aquele ali também, porque na verdade o seu sistema de gotejamento ele é localizado. Então você pode fazer o cálculo da evapotranspiração utilizando aquela metodologia do coeficiente de sombreamento no vídeo anterior. Vai lá e veja como é que eu calculei ETC. Tá bom? Pode fazer daquela fórmula lá, ou pode fazer por essa daqui. Aí é uma escolha sua. O autor, né, da qual eu não estou lembrado do nome dele, nunca me lembro do nome de autores, da qual eu disponibilizo o material e tirei essa metodologia 3, ele usa essa fórmula aqui de calcular a ETC, né? ET0 vezes KC. Então, fica a critério de vocês, pessoal. Eu não tenho, digamos assim, muito fundamento para dizer quem está certo, quem está errado. Cada pesquisador tem seus fundamentos, eu não sou pesquisador. Mas vamos, nesse método aqui, eu quero que vocês calculem dessa forma. Aí nós vamos segurar isso. Eu estou orientando vocês. Nesse método aqui que é para gotejamento, né, você vai fazer o cálculo da ETC por essa forma aqui, que vai bater com a minha resposta. Se for pelo método do coeficiente de sombreamento, então é daquele jeito lá. Tá entendendo? Aí, como é que eu faço para me calcular o TI? Né? O TI é só aplicar essa fórmula aqui. Aí você me pergunta, professor, mas e a lâmina? Como é que eu faço para calcular a lâmina? A lâmina é a ETC. Calculou a ETC, você já sabe qual é a lâmina que você vai aplicar. Tá bom? Ó. Então, a lâmina que eu vou usar aqui é ETC, está aqui, 4,2. Então, eu vou calcular o tempo de irrigação para que eu aplique 4,2 milímetros de água, né? Nesse dia. Né? E o tom de rega, aplicações diárias. Você pode usar essa fórmula para diária, ou você pode usar para cada 2 dias ou 3 dias. Eu garanto para você que melão a irrigação é diária, tá? E algumas vezes até 2 vezes por dia. Tá? Então, não vai colocar tom de regra de 3, 4 dias aqui para melão, que não vai dar certo, não. Tá bom? Então, esse tempo que você vai calcular aqui é para um dia. Né? Professor, mas eu vou calcular para 2 dias. Então, você tem que determinar a ETC de um dia, a ETC do outro, aí soma. Digamos que num dia deu 4,2, no outro dia deu 4,3. Você somando vai dar 8,5. Então, aqui você joga 8,5, porque você vai colocar água para 2 dias, tá entendendo? Mas nesse caso aqui é água para um dia, tá? Água para um dia. Deixar bem claro aqui. Então vamos calcular o TI. Como é que calcula o TI? É só aplicar essa fórmula aqui, né? Ó. Aí você vai calcular o TI. Eu vou apagar esse desenho aqui, porque eu vou querer esse espaço. Né? Esse espaçozinho aqui para mim calcular esse tempo de irrigação. Tá certo? Então eu vou precisar apagar isso aqui. Ok. Então vamos lá. Então você viu que ele é bem rápido. Isso aí não tem passo? Não tem. É só aplicar essa fórmula para o cálculo de tempo, né? Para o cálculo de tempo. Então o tempo vai ser igual a quê? Então vamos lá. Vou botar aqui entre parênteses aqui, do jeito que está aqui. Qual é a lâmina que eu vou aplicar? Esse 4,2 aqui, ó. Aí você tem que medir bem, tá certo? Dependendo da metodologia que você usar, meça bem da melhor maneira que você puder.
porque o seu tempo, né, e a lâmina que você vai aplicar, que é a ETC, vai depender da precisão, né, que você vai medir essa ETC e também, né, da vazão do gotejador, tá certo? A precisão desse método aqui depende disso aqui. Então vamos lá. Então a lâmina que eu vou aplicar é 4.2, 4,2 vezes 10.000, né, que é da fórmula. Então já vou botando aqui 10.000. Opa, eita, deu aquelas travadas. Deixa eu ver se ele para, pessoal. Ele está dando aquele círculo doido. Não sei por que ele faz isso. Bora, amigo, termina esse negócio aí. Vou pagar esse zero aqui que tá aparecendo com zero aqui, não. Vou pagar aqui, ó. Ok, vamos lá. Então, 10.000, 4,2, né? Que é a minha lâmina, que é a ETC, e aqui vezes 10.000, que é da fórmula. Esse 10.000 é da fórmula. Pronto. Sobre quem? Vamos lá. Sobre esse NP. Esse NP é o número de plantas por hectare. Eu vou fazer o cálculo desse número de plantas por hectare no próximo slide, porque eu estou sem espaço aqui. Número de plantas por hectare. Como é que eu faço esse cálculo? Regra de 3, vamos aqui, ó. Isso aqui é para o método do software, mas eu vou aproveitar para fazer o cálculo que eu precisar desse método 3 aqui, ó. Uma planta de melão, ela tem um espaçamento de 2 por meio, lembra? Olha aqui, ó, 2 por meio. Se você pegar 2 vezes meio, vai dar 1. Então, isso significa que uma planta de melão ocupa um espaço de 1 metro quadrado. 1 metro quadrado, tá bom? Que é 2 por meio. Ah, professor, mas onde eu trabalho é 2 por, vamos supor, né? 2 por 0,40. Aí você procura calcular. 2 vezes 0,40 vai dar 0,8. Então, uma planta está para 0,8 metros quadrados. Nesse caso aqui está dando 1, tá? Porque é 2 vezes meio. Então, qual é o número de plantas que eu vou ter, N, né, em 10.000 metros quadrados? Por que 10.000 metros quadrados? Porque 10.000 metros quadrados é 1 hectare, tá bom? Certo? Então, ó, uma planta está para 1 metro quadrado e N vai estar para 10.000. Esse N, né, como é que vai ser o cálculo desse N aqui? Ó? Eu vou fazer um pouco mais detalhado, mas nem preciso, que eu acho que vocês já sabem, mas eu vou resolver fazer detalhadinho, né? Dá uma detalhada aqui nessa regra de 3, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar N, né, que você está querendo determinar, vezes 1, dá o quê? Dá N, né? N vezes 1 dá N. Então vou botar aqui N, ó, igual, e 10.000 vezes 1, né? 10.000 metros quadrados vezes 1, né? Então vai ficar 10.000, né? Ou 1 vezes 10.000, né? Vezes 1. Então esse N aqui, né, que é o mesmo NP de lá da fórmula, né, que eu estou chamando de NP, ele vai ser 10.000. 10.000 o que? Plantas por hectare. É só resolver essa regrinha de 3. Planta por hectare. Tá certo? Então aqui nós temos o valor do NP, né? Então esse NP ele é calculado com base no espaçamento. Aí faz uma regrinha de 3 desse jeito aqui, tá, pessoal? Se eu mudar esse espaçamento aqui, eu tenho que calcular um outro NP lá. Se for 2 por meio, eu sei que é 10.000. Né? Mas se fosse 1,5 aqui, por exemplo, 1,5 por 0,3, aí você vai ter que fazer a regra de 3 e calcular. Não vai dar 10.000, tá bom? Então aqui eu vou botar o meu 10.000 aqui. Então esse 10.000 é o número de plantas por hectare. Ele é variável, ele é de acordo com o espaçamento da cultura. Tá? Se você for fazer o cálculo para mamão, por exemplo, né? Mamão, o espaçamento não é 2 por meio. Aí você pega o espaçamento do mamão e faz o cálculo lá. Vezes. Tá? NE, pessoal, eu estou chamando aqui NE, né? Eu botei aqui, NE. Ah, tá. Só houve um equívocozinho só na simbologia. Esse NP é o número de plantas por hectare, tá? E esse NP aqui, você não coloca NP. Esse aqui você coloca NE, que é esse NE aqui, ó, que é o número de emissor por planta, tá? Então aqui é NE. Eu vou corrigir depois. Não tem mais como, senão eu teria que começar a gravar novamente aqui. Mas deixa eu ver se eu dou uma pausa. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, né? Vocês nem vão perceber praticamente, para fazer essa modificação aqui. Então, eu fiz aqui, né, as modificações rapidinho aí, né, deu uma parada aqui. E aqui é o NE, né, que é o número de emissor por planta. Aí substituo aqui por NE também, para bater aqui, tá? Pessoal, agora eu vou só dar uma minimizada aqui para ver se está gravando. Eu me preocupo muito com isso. 14:50 está gravando, ok. Vamos voltar para lá. Então, tá dando certo, eu acho. Vamos embora.
Então eu vou calcular aqui esse número de emissor por planta. Veja que a distância entre os emissores nas linhas é de 2 metros, tá? Mas a distância entre os emissores na linha, entre as linhas é de 2 metros, mas na linha de irrigação, né, na mangueira, é de 0,2 metros ou 20 centímetros. Então, como é que eu faço para saber o número de emissor por planta que eu estou usando? Né? Se eu colocasse o espaçamento dos gotejadores aqui igual a esse aqui que é o da planta, então era um emissor por planta. Ou seja, se eu colocar aqui 0,5, eu tenho a certeza de que eu estou usando um emissor por planta, mas nesse caso aqui é 0,2, então eu estou usando mais. Eu estou botando um espaçamento mais curto, então eu estou usando mais de um gotejador por planta. Quanto? Vamos calcular, é só aplicar essa formulazinha aqui, pessoal. Ó. Pegar o EP e dividir por EG. EP é o espaçamento entre dos aspersores na linha de irrigação, né? Entre plantas, né? Pode ser também. O espaçamento, que no caso aqui, espaçamento entre os gotejadores na linha, né? Espaçamento entre linhas de gotejadores, né? Eu vou mudar isso aqui, eu vou botar aqui para o EL. Vou fazer uma nova pausa rapidinho aqui e botar isso aqui EL. Eu disse que eu ia mudar esse espaçamento aqui para EL, mas não é EL não, é EP mesmo. É o espaçamento entre plantas, só que na linha de irrigação. Que no caso aqui é o 0,5, né? Porque 2 metros é o espaçamento entre linhas. É EP mesmo, tá vendo o EP aqui, ó? Né? Então aqui é EP. Vou mudar o nome porque está correto. E aqui o espaçamento entre os gotejadores, né? Na linha, que o espaçamento entre gotejadores é isso aqui, ó. Tá certo? Ok? Espaçamento de gotejador. Então eu vou fazer esse cálculo lá. Então vamos calcular o NE. Calcular o NE aqui. Deixa eu mudar aqui para a caneta. Vamos lá. Vamos para a corzinha branca. Opa. Ok. Então, ó, pessoal, o NE, que é o número de emissor por planta, eu já sei que vai dar mais de um, por quê? Porque o espaçamento entre os gotejadores não está o mesmo na planta. Então, o espaçamento entre os gotejadores na linha está sendo menor do que 0,5. 0,5 é o espaçamento entre plantas na linha. Como eu estou usando 0,2 para gotejador, então eu estou usando mais de um gotejador por planta. Eu preciso saber, né, quantos gotejadores por planta eu estou usando. Então, o NE, ele vai ser o espaçamento entre plantas na linha de irrigação, né, dividido pelo espaçamento entre gotejadores na linha de irrigação também, tá bom? Então vamos lá, isso aqui, ó, o NE vai ser igual. Qual é o espaçamento entre plantas na linha? É meio, 0,5 metros, dividido por, qual é o espaçamento entre os gotejadores na linha? 0,2. Tá? Então não esquece isso aqui não. Isso aqui é fácil de esquecer, tá, pessoal? Às vezes eu esqueço e tenho que consultar o material, né, para ver a forma. Então, fazendo o cálculo, se eu pegar 0,5, que é o espaçamento entre plantas na linha, é de plantas. Aqui tem que ser o espaçamento de plantas na linha. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Só repetindo, né? Espaçamento de plantas na linha e espaçamento entre os gotejadores na linha, tá? Então, 0,5 dividido por 0,2, ó, dá 2,5, tá vendo como deu mais de um, né? Eu estou usando menos de meio, eu estou usando mais de um gotejador por planta. Então, dá 2,5. 2,5 o quê? Gotejadores por planta, tá certo? Aí você leva esse 2,5 para lá. Deixa eu só... 2,5 para lá. Então vamos para aqui, 2,5 vezes o que? Vezes, então vezes aqui no formato de X também, vezes o que? Vezes a vazão do gotejador que é dado, né? Que foi dado 1,6. Eu nunca vou pedir para você calcular isso aqui, a não ser que eu prepare uma aula e dê como é que eu faço medição de vazão, coeficiente de uniformidade. Eu gosto de cobrar, mas se eu não dei, isso aqui eu vou dar para vocês, tá? Então vezes 1,6 aqui. Tá? Que é a vazão do gotejador. Nunca use a vazão de catálogo. E nem aqui o camarada disse para você, né, se você estiver visitando a fazenda. Ele deu aquela travada de novo. Né? Deixa eu usar aqui a borracha para apagar isso aqui. 1,6. 1,6. Aí eu fecho, né? Parênteses, aqui o parênteses. E agora eu faço o cálculo, né? Eu vou fazer o cálculo na calculadora científica, colocando isso aqui entre parênteses, aí dividido, vai aparecer o sinalzinho dividido na tela da calculadora, e coloco isso aqui entre parênteses também. Quando eu apertar igual, já me dá o resultado. Então eu vou deixar aqui igual, aí já me dá o tempo, né? A lâmina que eu quero aplicar é 4,2 milímetros, né? E o tempo vai ser quanto? Vamos lá.
4.2 vezes 10.000, né? Esse 10.000 é sem o ponto, sem esse ponto aqui, né, pessoal? Aí fecha parênteses, aí coloco dividido e a parênteses de novo. Esse parênteses que eu abri é esse aqui, ó. 10.000 vezes 2,5 vezes 1.6, sem apertar esse ponto aqui na calculadora. Então vamos lá, 10.000 vezes 2.5 vezes 1.6, fecha. Dá 1.05. Então pronto, tá aqui. 1.05. 1,05 hora. Pouco mais de uma hora, né? 5 vezes 60 dá 5 vezes 60. 0.05 vezes 60 vai dar 5 minutos, quer ver? 3 minutos. 0.05 vezes 60. Então dá 1 hora e 3 minutos. 1 hora. 1 hora de irrigação. Tá bom? Pessoal, nesse caso aqui, né? Eu quero que vocês, para não deixar vocês com muita coisa, né, para estudar, para memorizar e tal, nesse caso aqui eu não estou usando o coeficiente de uniformidade de distribuição. Nessa metodologia, o autor ele não colocou lá, tá? Mas se eu for usar essa metodologia para um cálculo, para indicar um cálculo, né, recomendar um cálculo de irrigação, eu teria que fazer a determinação do coeficiente uniformidade de distribuição e colocaria ele aqui embaixo. É só colocar ele aqui embaixo, né? Que ele não está aqui, tudo bem, não precisa você fazer, vamos deixar desse jeito. Mas lembra que no outro lá, ó, tem um codezinho aqui, ó, então é só botar ele aqui, tá certo? É só botar ele aqui, Q vezes o C, o D, né? Aí 0.8, 0.85, 80, 85%, porque aí esse tempo ia subir um pouco mais. Isso aqui é o tempo para aplicar a minha lâmina líquida, que é essa lâmina de 4.2. Para aplicar a lâmina bruta, é só pegar esse 4.2, divide, né, pelo CUD, o coeficiente de uniformidade de distribuição, ou eficiência de irrigação, ou jogar ele aqui, né? Pode botar ele aqui que vai dar certo também, tá bom? Mas não se preocupa desse detalhe não, porque podia ser que você estivesse assistindo. Pessoal, e aquele CUD aí não se utiliza aqui não? Utiliza, na prática utiliza. Nessa metodologia aqui do autor, ele não utilizou. Deixa eu só confirmar aqui. Eu tenho esse material já impresso, eu acho que eu tenho ele impresso aqui, e eu confirmaria com vocês, eu acho que não, né? Não tenho não, pessoal. Estou procurando aqui se está impresso, mas não está não. Mas eu vou ver. Então, pessoal, é só isso, né? É só isso. Só calcular esse tempo, aí você diz, ó, então vamos dar uma hora aí de água, ou não, vou botar 1h20, 1h30. Aí é com vocês a questão do anis, tá bom? Então, esse é o terceiro método e o último que eu vou dar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, que agora vocês estão sabendo como calcular o volume de água. O quarto é aquele do canteiro. Lembra? Canteiro, a área do canteiro vezes ETC, né, pessoal? Que dali é o quarto, que eu não abordei aqui, mas eu já abordei nos exercícios, abordei nas aulas, né, nos outros vídeos. Tá certo? Então, vimos aqui, terminamos esse vídeo. Só falta um, que é a questão do cevap, que eu vou preparar esse vídeo e postar para vocês. Mas só vou cobrar até aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.